Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio. E dando continuidade a nossas aulas sobre responsabilidade jurídica, civil, penal, consumidora, trabalhista e técnica do engenheiro de alimentos, hoje faremos uma breve exposição sobre uma visão geral sobre a anotação de responsabilidade técnica, que é o elemento essencial e que guiará sempre a licitude, a qualidade, o acompanhamento e o grau, o volume de responsabilização do profissional engenheiro de alimentos sobre o produto ou serviço prestado. Do ponto de vista inicial, é importante a gente perceber que a RT está vinculada na imagem geral às profissões diretamente ligadas às engenharias e, portanto, diretamente vinculadas aos conselhos, ao Conselho Federal de Engenharia e aos conselhos regionais de engenharia. A lei já 6496/77 vai dizer que a anotação de responsabilidade técnica é imprescindível, fica instituída em toda prestação de serviços de engenharia, arquitetura e agronomia. E no seu parágrafo primeiro vai dizer: todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica, ART. Ou seja, fica claro para nós aqui que a RT tem uma função bastante específica. Ela é um instrumento legal que vai permitir a fiscalização das atividades técnico-profissionais nos diversos empreendimentos sociais. Por que ela é ampla, essa função? Porque nós sabemos da amplitude de serviços possíveis pela prática da engenharia e todas as suas habilitações. Então aqui a RT surge, é importante entender isso, como, antes de tudo, um instrumento legal de fiscalização das atividades profissionais. Então você vai ter, por isso, uma anotação de responsabilidade técnica. Um indivíduo habilitado, registrado, portanto competente, assumindo a responsabilidade técnica por determinado serviço ou produto. Então essa é a ideia de uma RT. Essa ideia vai se aprimorando com o objetivo específico de definir para a sociedade quais são os responsáveis técnicos pelas obras, quais são os responsáveis técnicos pelo serviço que está sendo prestado, quem garante a qualidade e a segurança de determinado serviço. Ela possibilita, portanto, que a gente fiscalize o exercício profissional e também identifique quais foram os serviços que foram contratados e quem era responsável pelo controle de segurança e a garantia técnica desse serviço. Então, toda a ideia de RT está calcada aí neste objetivo maior, nessas possibilidades que ela nos permite e ainda na formação de um acervo técnico do profissional de engenharia. Quer dizer, o acervo o que é? É um conjunto de atividades desenvolvidas por toda a vida profissional do engenheiro que são compatíveis, que estão relacionadas, que são direcionadas, que são explicadas e justificadas pelas suas competências. Competências essas que a sua habilitação profissional fornece e que, por conta disso, estão registradas no Conselho Regional de Engenharia do Estado respectivo, por meio do quê? Por meio de anotações de responsabilidade técnica. Ou seja, o conjunto das ARTs de um engenheiro traz a ele o conjunto do seu acervo técnico profissional, o histórico da sua atuação. Isso é um dado bastante distinto, que é específico da legislação brasileira, que traz, portanto, um acervo técnico unificado de cada um dos profissionais habilitados. Ainda, a RT também é uma forma de demonstrar a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica. Ou seja, ela vai o que? Representar o conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes do seu quadro. Quando não é um profissional liberal,
sujeito individual mais uma pessoa jurídica, composta por 2 ou mais profissionais habilitados, o conjunto desses acervos é o acervo desta pessoa jurídica. Portanto, ele vai ter o quê? Vai variar em função da alteração de cada acervo técnico. Muda a composição do quadro, muda o conjunto dos profissionais que estão respondendo e representando determinada pessoa jurídica, muda o acervo técnico daquela pessoa jurídica, daquela empresa, porque mudam os profissionais habilitados. Veja que a vinculação da RT pode ser, ela é sempre individual de um profissional habilitado, mas ela pode representar a capacidade técnica de uma empresa na medida em que esses profissionais se reúnem e cedem para a pessoa jurídica o seu acervo técnico profissional. Desta visão geral da RT, e essa é uma visão geral que é bastante clara no sistema CONFEA e CREA, nós vamos ter aí uma sobreposição de definições de delimitação de competência técnica pelo sistema CFQ, Conselho Federal de Química, Conselhos Regionais de Química, na medida em que também, para esses conselhos, há a previsão de anotação de responsabilidade técnica em todo o campo da química, para qualquer profissional que esteja habilitado e que seus produtos ou serviços tragam repercussão do ponto de vista da alteração, da criação ou do processo químico envolvido. E aqui é bastante importante destacar porque nós temos também nesse sistema a necessidade de ART, a necessidade de indicação do profissional responsável tecnicamente pelo serviço ou produto e que em determinado momento irá sobrepor-se ou confundir-se, sombrear-se com o sistema CONFEA-CREA. Aqui na engenharia de alimentos especificamente, em determinadas circunstâncias, nós temos aí a vinculação do engenheiro de alimentos, tanto a responsabilidade técnica prevista pelos conselhos de engenharia, como pelos conselhos de química. Isso, de fato, é um sombreamento, um conflito que já existe há algum tempo, e aqui nós trazemos um quadro que demonstra, nessa exemplificação em 4 atividades, em que há clara sobreposição de atribuições. Vejam, por exemplo, ali na atividade 1, a resolução do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia, diz que compete a ele regular e coordenar as atividades de engenheiros que tratem de supervisão, coordenação e orientação técnica. A mesma definição que trará a resolução do Conselho Federal de Química. E aí nós vamos aqui, iríamos até 20 ou 22 atividades, por isso as reticências, em que nós temos sobreposição de definição de competência, de definição de atividade regulada pelo CONFEA e pelo CFQ, que exigirão do engenheiro de alimentos, por vezes, vinculação aos 2 conselhos, prestação de contas, anotação de responsabilidade técnica aos 2 conselhos. E isto ainda é carente de uma resolução jurídica definitiva. Nós temos algumas decisões tomadas em 2019, uma delas agora em 2020, em abril, que tendem a indicar a competência do Conselho Federal de Química e, portanto, dos Conselhos Regionais de Química para a anotação de responsabilidade técnica quando o engenheiro de alimentos está envolvido diretamente na função de transformação química de alimentos, de produtos. E neste caso específico, quando há direta vinculação a essa atividade, há uma tendência a se garantir ou a se limitar o registro de responsabilidade técnica no Conselho de Química e não no Conselho de Engenharia. Ficaria o Conselho de Engenharia como uma situação mais aberta, um guarda-chuva maior, em que toda atividade de engenharia de alimentos está vinculada e que, quando uma dessas atividades for especificamente no processo de transformação química, neste momento
esta atividade deve ser registrada no CFQ. Não é uma posição definitiva, ainda não temos segurança dessa decisão, mas é um indicativo de que a melhor interpretação do ponto de vista das decisões judiciais tem sido essa. A solução ideal seria os dois conselhos sentarem conjuntamente e emitirem uma nota técnica, uma instrução normativa em conjunto, delimitando quando a atividade compete ao CREA registrar e quando a atividade compete ao CRQ registrar. E seria a visão do mundo ideal. É claro que aqui uma série de interesses, seja de atributos e competência, seja inclusive de arrecadação e, portanto, financeiro, dos conselhos em manter o máximo possível de suas atribuições. Mas a situação ideal seria que a gente tivesse uma definição de ambos os conselhos conjuntamente, dividindo especificamente quando a responsabilidade técnica do engenheiro de alimentos está vinculada ao CONFEA ou ao CFQ. Não tendo isso e não tendo uma perspectiva real de que isso venha acontecer num momento breve, num futuro próximo, o que nós podemos já indicar é que há uma tendência de jurisprudência a se reconhecer que o registro da responsabilidade técnica pode ser exclusivamente feito no CFQ quando o processo, a atividade, o serviço está vinculado à transformação química diretamente. Aí, possibilitando que não se registre nos dois conselhos. Então, essa é a tendência jurisprudencial que nós temos no momento. Mantemos, como sempre, todos os nossos contatos à disposição para qualquer dúvida ou comentário. Um grande abraço e até a próxima.